está associada ao estado de relaxamento. Recentemente encontramos esta frequência, né, nos estados de meditação. Está associada à calma. Teta, conhecido de 4 a 7 ciclos por segundo, está associado ao estado de imagens inconscientes, profundas, com um som mental. E delta é onde se dá de 0,5 ciclos por segundo, onde está o estado de meditação mais lenta. Essa frequência se dá o estado de um sono, é um sono restaurativo, profundo, com poucas imagens e sons. Relaxa. Relaxa, né? Ele reduz o consumo de energia, favorece o equilíbrio energético, diminui a vibração cerebral, amplia a capacidade racional, traz o domínio da imaginação e aumenta o campo de percepção e atenção. Vejamos agora os requisitos básicos para o relaxe. É importantíssimo que a gente observe isso, principalmente se somos principiantes. 5 minutos. A posição deitado, barriga, olhando para cima, sentado, com os pés no chão, sentado na cadeira ou com as mãos cruzadas. Manter-se consciente, fazer o relaxamento muscular, a respiração, acionar a pineal e dormir da imaginação. Relaxe psicossomático, ajuda muito a preservar e a reconquistar a saúde física e mental. O relaxe físico é o afrouxamento de cada parte do corpo. O mental, que é imaginar, pensar em situações agradáveis, pois toda resposta física tem de forma consciente ou inconsciente uma atividade mental. Relaxe é uma atividade altamente benéfica de integração corpo e mente e de recuperação energética para ambos. Ele melhora a qualidade do relacionamento consigo mesmo, sua autoestima, sua autoconfiança, sua autoimagem. Dá vitalidade e alegria de viver. Melhora a qualidade do relacionamento com os familiares e com as demais pessoas. Do rendimento do trabalho, do esporte, do lazer, da clareza em relação aos seus objetivos de vida, da harmonia e tranquilidade. Precisei diariamente seu corpo e sua mente por bons momentos de relaxamento, de lazer e de alegria. Este é o seu momento. Vivam com profundidade para a qualidade de vida. Bem, aqui está, vou passar para vocês, que eu não vou trabalhar o tempo, mas esse assunto é lindo e maravilhoso, que quer dizer alma, espírito. E a gente caminha então, o sistema gris ainda, a preocupação, falando sobre os processos psíquicos do poder extra, percebeu, que a gente vai colocar aqui na segunda transparência, percebeu que no desencadear dos fenômenos paranormais existem condições especiais, quando as visões, aparições, as casas que parecem mal assombradas, os indivíduos que parecem possuídos pelo demônio, pelos outros espíritos, e constatou-se então que essas condições especiais são condições necessárias em todo o processo psíquico, seja desse com um cunho negativo
seja no processo de cura, o fenômeno paranormal, onde acontecem as coisas. Existem necessidades de condições espirituais para que isso ocorra. Então a gente vamos ver então, para que esse processo, para que esse poder extra seja desencadeado nesses fenômenos paranormais, tanto no sentido positivo como negativo. Então, poder extra, a capacidade que a mente humana tem para produzir resultados. E nós vamos ver agora, a terceira transparência, a estrutura desse processo psíquico, a fundamentação, a essência desse processo psíquico. A essência desse processo psíquico, depois a gente vai colocar aqui. Então, a gente tem que o estímulo, gostaria de colocar assim pela nossa música aqui, a gente tem os estímulos que nos vêm pelos sentidos. A gente tem aqui uma cena de família, um pescador, né? A gente tem aqui também um sorvete, o sabor, o olfato, e temos Vivaldi, as quatro estações, e entra o estímulo que entra através do nosso sentido auditivo. E a gente vai então caminhando. O estímulo, ele vai despertar, né, o pensamento com a imaginação. A gente, quando ouve a música, quando vê a figura, a gente imagina, a gente cria, né? O estímulo, então, vai trabalhar com o pensamento e com a imaginação. Temos que a palavra é o estímulo mais usado, a palavra. O símbolo é o mais fácil de ser usado. A gente vê aí logotipos que as empresas têm, os TV, chama a nossa atenção. E a gente parte para ali o pensamento, né? O pensamento é que está na origem de todo o processo psíquico. Pensamento e imaginação. É o que faz desencadear aqui. E o pensamento, então, ele vai nos levar ao nosso interior, ao conhecimento de fatos mentais, de fatos interiores, mais ou menos significativos. Então, aqueles que nos falam mais, aqueles que nos falam menos. Ele vai fazer despertar isso aí. Junto com a imaginação, o pensamento e a imaginação, a gente vai ter a compreensão, né? Vamos ver o sentimento primeiro. Imaginação e sentimento. Toda essa imagem, quando a gente vê a figura desse velho, desse campo completo, a gente traz uma imagem, um sentimento à nossa mente, né? Muitas vezes esse sentimento vem carregado de uma grande energia vital, aonde estão os traumas, os medos, superstições, porque é impresso no nosso subconsciente. Então, o sentimento e a emoção. Nós temos também ali, quando nós temos a emoção e a convicção, né? A imaginação vai nos levar à compreensão, que é uma atividade racional, já do consciente, que aperfeiçoa, aprimora com a convicção. Quando nós temos emoção, essa emoção forte gravada, temos a convicção, sabemos o que queremos, as coisas acontecem. Então a gente tem aí Santos Dumont, Cristóvão Colombo, que estavam convictos da ideia e pela emoção forte gravada quiseram acontecer. O homem do ar e com o poder político e econômico, Cristóvão Colombo consegue fazer a viagem. Né? Com emoção e convicção é despertado a fé, essa crença que o homem tem. Desperta a fé. E esta fé vai acionar o nosso poder extra, que é a capacidade que a gente tem de chegar a um resultado. Esse poder extra, ele chega sempre a um resultado inevitável. Vai sempre acontecer alguma coisa. Se eu programo positivo, acontece positivo. Se eu programo negativo, acontece negativo, né? Então a gente vai ter o resultado da cura, ou então um suicídio, uma outra coisa negativa. E a gente fechando, então, a gente diria, se o nosso objetivo é conhecer o processo psíquico
processo psíquico, o que é então, né? O processo psíquico é, pois, determinada sequência de etapas sucessivas que a mente humana percorre em sua dinâmica própria para produzir um resultado. Então, foi toda essa estrutura, todo esse esqueleto que a gente viu, né? As coisas acontecem assim. E se a gente conhece este poder que a gente tem, o que é que nós vamos querer como resultado? Né? Depende do que a gente programa. Que tal a gente programar a vida nova? Se a gente programa porque o nosso poder extra, ele nos leva a uma vida nova, sendo que o Criador programou para nós o quê? Uma vida nova. Né? Uma vida de felicidade, uma vida digna. Cabe a nós, trabalhando esse poder extra, chegar a conseguir isso aí. Chegar a sermos felizes com o poder que a nossa mente tem. E essa fé vai ser acionada, essa fé que aciona o poder extra, que transforma, que faz as nossas mudanças, ele vai ser despertado pela emoção, pelo nosso querer, pela convicção, né? A convicção de ser querer, e essa grande energia mental, vital que a gente tem somada, que vai despertar fé. Tenha confiança aqui em criatura, que nós podemos conseguir através da nossa fé, despertando o nosso poder. Acho que é o nosso objetivo. Não, em cima da rotina. Então, o funcionamento do processo psíquico inicia através dos estímulos. Os estímulos podem ser através de uma palavra, uma imagem, um objeto, um símbolo. Né? Isso vai desencadear o pensamento. E logo em seguida, esse pensamento acompanhado pela imaginação vai despertar as duas áreas das funções mentais, que são a atividade emocional do subconsciente, e que está inserido os sentimentos e as emoções, que a Cida acabou de mostrar no gráfico, e a atividade racional do consciente, que é a compreensão e a convicção. A partir daí, compreendendo que a atividade emocional do subconsciente está encerrada no sentimento, e a emoção seria o sentimento elevado à 10ª potência, a gente tem a atividade do subconsciente no seu ápice maior, que é a emoção. Então, a emoção, a gente entendeu que ela está no subconsciente, e a compreensão e as percepções estão no consciente. É isso? Então, a emoção, ela pode ser uma emoção agradável, né? Um entusiasmo, uma felicidade, um júbilo, um prazer. E uma emoção desagradável? Um ódio, uma repulsa, um medo, terror, fantasmas. Logo em seguida, a gente vai entender que se eu compreendo bem o subconsciente, e as emoções é o ápice do subconsciente, no consciente, a convicção seria esse ápice. E com isso, eu compreendendo que a certeza pode ser verdadeira, ou a certeza pode ser uma mentira, ela não é ou não é. É estranho isso, né? Que certeza verdadeira, certeza mentira, realmente existe. Existe uma certeza verdadeira e existe uma certeza da mentira. Então, novamente, né, para desencadear esse funcionamento desse poder extra, emoção. Eu posso dizer que a emoção é o coração, né? E a convicção, a razão. Então, emoção, coração, subconsciente. Convicção, razão, consciente, imediatamente dispara a faísca da fé. A faísca da fé, logo em seguida, dispara o poder extra. Né? Então, o resultado vai ser inevitável. Esse resultado pode ser positivo ou negativo, depende do que eu queria. Então, interessante. Se eu posso ter um resultado positivo ou negativo, eu posso ter também, tenho uma fé que é positiva e negativa. Isso? Então, a fé é sempre subjetiva. E ela desencadeia automaticamente o poder extra. Se ela desencadeia automaticamente o poder extra, a lei da criação não vai falhar nunca. Né? Então, o que se cria na mente subconsciente torna-se realidade.
que esse texto é tirado do Poderes, nós vamos ter que fazer o trabalho no próximo livro, para ler esse livro todo, né? Então a gente vai começar a entender bem isso aqui. Não só se expressa no exterior, o que já é no interior. Dando sequência desse pensamento, eu posso e tenho uma fé programada. É a fé programada. Porque ela é programada assim. Então, se eu entendo isso, eu posso acionar o processo psíquico. Como que eu faço esse acionamento do processo psíquico? É simples. Muito simples. Basta eu ver esse gráfico. Então, através de uma palavra, através de um estímulo, ou símbolos, um pensamento, uma imaginação, eu compreendo bem, eu tenho um sentimento, a compreensão, ela vai imediatamente vir carregada de convicções, o sentimento elevado à 10ª potência, uma emoção, convicção, emoção, fé, poderes, resultado inevitável. Né? Então, se a fé é programada e eu posso acionar um processo psíquico, eu posso desenvolver a fé em mim próprio, né? Então, como que eu faço isso? Faço também repetindo palavras ou frases ou pensamentos condizentes com o que eu desejo. Se eu desejo um trabalho novo, se eu desejo um carro novo, se eu desejo um excelente emprego, se eu desejo qualquer coisa que eu queira na vida, se eu quero saúde, então eu vou repetir que eu tenho saúde, sou perfeita, sou saudável. Então, desejar alguma coisa, logo em seguida, selecionar frases, palavras, ideias e repetir até a mente se habituar. Né? Ou, simplesmente, eu posso ultrapassar algumas etapas do gráfico. Eu não preciso ir lá no início no estímulo na palavra, eu posso ir direto na imaginação, ou eu diretamente na emoção carregada. Vocês já repararam quando a gente está muito emocionado, imediatamente a fé vem. E o poder é incrível. Isso acontece comigo, acontece com vocês. Lembre-se de coisas que vocês desejaram na vida, que vocês fizeram com muita vontade, com muita convicção, ao consciente. Aí vocês carregaram de emoção, subconsciente. O resultado foi inevitável. Isso com certeza. Isso com certeza. Então, se eu imagino situações positivas, eu vou ter resultados positivos. Se eu imaginar situações de tristeza, de doença, de ódio, eu vou ter situações de ódio. Semelhantes atraem semelhantes. Isso? Então, eu tenho que ter bons pensamentos para eu atrair boas coisas para a minha vida. Mas aí tem uma coisa danada que atrapalha, que é a danada da dúvida. É o grande inimigo. Será que vai dar certo? Aí eu penso, puxa vida. Aí, se a dúvida veio e eu vou ter a incerteza que o meu objetivo vai ser alcançado, pode atrapalhar tudo, pode destruir esse funcionamento desse processo. Mas tem uma dúvida relativa. Será que é tão fácil assim? Puxa vida, será que eu vou conseguir mesmo ter um emprego bacana? Aí você rebate o pensamento negativo. Vamos sim, eu sou capaz, eu vou conseguir. Né? Você rebate o pensamento negativo com firmeza e tranquilidade. Mas então a dúvida ela pode minar a confiança e a convicção. E o resultado pode ser negativo. Olha, deveria ser negativo, mas eu reagi. Hei de vencer, nada vai abalar minha confiança e minha fé. Eu repito isso. Hei de vencer, nada abalará minha confiança e minha fé. Né? Então a dúvida, nesse caso, ela vai bombardear, né? No caso aqui, ela vai acabar dando um resultado positivo. Mas ela pode bombardear, destruir a convicção. Mas as convicções também podem ser negativas, não é isso? Então aqui ela vai ser uma dúvida beleza. Destrói a convicção negativa ou prejudicial. E finalmente, diz que a gente atrai para as nossas aulas o que nós temos de mais comum. Então atrair para mim, que é uma coisa que sempre caminhou durante a minha vida, que é a ansiedade. Foi um problema que durante a minha vida ainda é, né? Eu lido com doenças, E a ansiedade é a pressa em obter um resultado, porque se tem dúvida ou medo de não alcançá-lo. Então, durante muitos anos eu tive dúvida de alcançar as coisas que eu gostaria de alcançar na minha vida. E eu vejo que meus pacientes também são assim. Né? Eles
dúvidas, estão cheios de ansiedade. Então eu posso reprogramar. Então eu posso reprogramar as minhas metas, os meus objetivos e deixar o subconsciente trabalhar livremente, né, para atrair um resultado positivo. Para que eu quero resultado negativo? Eu só quero resultados positivos. Então, essa figura aqui é só para nos acalmar um pouco, né? Repetindo o que já foi dito em outras aulas, do que o professor Cris atrás dos livros. Calma que com calma tudo se resolve e tudo se consegue. Né? Se nós conseguirmos, a partir desse curso caótico, entender que nós podemos ser pessoas melhores, podemos ajudar muita gente com calma nós vamos conseguir tudo e tudo vai ser resolvido, com certeza o nosso poder extra, que é gestacionado, o resultado vai ser inevitavelmente, né? Não é nem fácil, é inevitável, e o resultado vai ser muito bom. Era isso que eu queria simpatia, segurança, excelente comunicação. Essa primeira etapa, onde nós vamos aprofundar um pouco o poder da crença. Quando nós chegamos aqui, nós viemos com muitas crenças, cada um tem a sua crença. Crer é o ato de ser. Naquilo que nós cremos, nós somos. E a partir dessa premissa, nós podemos perceber que desenvolvendo o nosso curso, nós vamos ter uma nova crença, uma nova experiência. Todas as aulas, elas caminham para que a gente tenha uma crença, um poder de crença desenvolvido e com lucidez. É a lucidez que nós almejamos, a lucidez que nós queremos. E a nossa proposta aí, vocês receberam um subsídio aí, uma sinopse. O poder das crenças. A reflexão proposta neste estudo nos leva a conhecer o processo desencadeador do poder das crenças. Pode ser positivo, pode ser negativo, caracterizando o resultado das nossas convicções. Então é importante que nós notemos que quando nós cremos, é uma questão assim bem profunda e de risco, porque nós podemos crer em questões, situações, atitudes, comportamentos que podem causar também muitos danos. Então o ato de crer, ele é muito importante, principalmente nas nossas relações, tanto pessoal, familiar, em todos os campos. E o segredo para desenvolver uma nova mentalidade auto-pessoal se dá no processo psíquico, em harmonia com a lei da criação. Nós vimos durante os nossos estudos que o processo psíquico ele é responsável para que nós, irmãos, possamos acreditar. Então, o poder é a possibilidade vossa e a crença é confiar, é aceitar, é a convicção, é o ato de fé, é o ato em que nós vamos atingir o resultado. Todos nós, normalmente, naturalmente, conscientemente ou não, nós estamos fazendo com que aconteça uma crença ou não. Muito bem, o processo de aplicabilidade do poder das crenças pode ser promovido por mentalizações duvidosas. Então, o processo ele pode ser bloqueado, pode acontecer não programados bem, ou às vezes não temos consciência dessa programação. E dentro desse processo psíquico de construção, desse processo mental que acontece no dia a dia, acontece na nossa vida, nós vamos ter, como já foi colocado, um grande inimigo, que é a dúvida. Nós vamos ver os tipos de dúvida. A metódica passa pelo método de
comum aos cientistas, aos pesquisadores, aos estudantes como vocês, que questionam por que funciona. A grande questão. Por que funciona assim como funciona? O emocional passa pelo sentimento de insegurança da pessoa. Dizendo, será que vai dar certo? Tem condições ou não? Relativa passa pela mente da pessoa um pensamento duvidoso e rápido. Nem sempre provoca uma ação destruidora da sua programação. Diante de uma determinada oportunidade, a pessoa desconfia negativamente, logo consegue reprogramar positivamente. Então essa é a dúvida relativa. Ao mesmo tempo que ela começa a duvidar de forma negativa, ela consegue se reprogramar positivamente. Benéfica é aquela que corrompe a condição. Qualquer tipo de vivência negativa ou prejudicial. Exemplos são as superstições que nós vamos superando a partir de uma dúvida que nos leva a interpelar, a questionar tal superstição. Aí nós vamos ser beneficiados para buscar uma razão. A ansiedade é a pressa em obter um resultado porque se tem dúvida ou medo de não alcançá-lo. É outro tipo de dúvida, é outro tipo de situação em que torna-se difícil para o processo psíquico transcorrer normal. Para mentalizar, calma e com calma tudo se resolve. Então nós precisamos criar e exercitar a nossa mente, mentalizando coisas positivas para que possamos crer em situações que vão nos fazer deslanchar e alcançar o resultado com sucesso. A lei da crença. O que se cria na mente como programação do subconsciente torna-se realidade. Tudo que você aceita ou apresenta para o seu subconsciente como verdade, ele assimila como tal e não estuda, passando a desencadear reações e acontecimentos condizentes com a verdade estabelecida. Por exemplo, quando a pessoa acredita que colocar uma peneira sobre a cabeça não cresce, então ela, o que acontece? Ela dá um comando ao seu subconsciente, age como verdade, afetando o crescimento da pessoa, o seu sistema orgânico. Porque o que comanda o nosso corpo, a nossa vida? O nosso subconsciente, o nosso consciente, que é o nosso cérebro. Então, vejamos bem, programa, creio, acontece. Programa, logo creio, logo começa a acontecer. A programação acontece com maior facilidade nas pessoas mais sugestionáveis. Aí tem um colocar mais aí. Então, o poder da crença está diretamente relacionado ao poder da sugestão. A comunicação é um instrumento eficaz na concretização da nossa programação mental. Então a comunicação é necessidade de várias formas. O sentimento, a palavra, os gestos, tudo isso vai ser o resultado do processo psíquico, é a produção da nossa imaginação. Nós nunca podemos esquecer que tudo que houver de negativo em nossa mente, isso vai causar um efeito negativo e destrutivo, provocando doenças. Então, por isso que é fundamental nós entendermos esse processo psíquico e que tipo de crença que nós vamos ter. Porque isso pode causar ou saúde ou doença. Nós temos aí alguns exemplos, a depressão, exames, esquizofrenia. Então, é necessário que façamos uma boa construção de códigos, de imagens, até mesmo de atitudes que vão nos levar a um resultado positivo, vão nos levar a ter sucesso na nossa programação. São 3 leis da vida humana, que eu vou resumir. A nossa vida corporal é comandada pelo cérebro. E o cérebro só se programa com imagens ou através da imaginação. Terceiro ponto importante das leis da vida humana é aquilo que o cérebro imagina tende a acontecer. Aí nós vamos concluir que a crença ela é fundamental na experiência de cada ser humano. E nós somos carregados
No Brasil, nós somos recos em doenças mentais. Porque nós acreditamos maior grandeza e expansão cada vez maior na família, na sociedade, muito negativa. Então nós estamos carregados de pensamentos demais negativos. Então o Brasil acaba